Meus queridos irmãos e irmãs, que a paz de Cristo esteja presente na tua casa, na tua família. E falando um pouquinho aí de família, né, o tema que é nos sugerido para este mês é a respeito da Sagrada Família, Maria, José e o menino Jesus como modelo, como guia para a nossa caminhada aí espiritual e é claro também como invocação, não só como modelo, mas trazer também para o nosso dia a dia. E é claro, quando a gente fala aí de família, tem uma coisa que é muito importante, né? Que o texto fala que Nossa Senhora ela foi transformando o ambiente dela em algo, digamos assim, sagrado. Só que para isso aconteça, tem alguma coisa anterior também. Maria e José, eles já pertenciam a Deus, já eram pessoas que tinham um caráter assim favorável para estar junto de Deus, já eram pessoas de oração. Eles não se fizeram depois de um casamento, né? Eles já vieram nesse contexto de pessoas dedicadas, confiantes a Deus. Então, quando se constrói uma família, não é algo para, no caso dos dois, né, que se houve depois, mas já veio antes, conteúdo já veio antes. E nós estamos aí vivendo numa sociedade que é importante a gente não esquecer, que cada vez mais ela está destruindo tudo aquilo que é instituição, né? Principalmente a questão da instituição familiar. E uma vez quando a gente fala nesta instituição familiar, é colocado cada vez mais o individualismo, como se nós fôssemos, nascêssemos, né? É, desculpa a palavra, mas aí de chocadeira, né? E nós não somos dessa forma. Nós nascemos em um núcleo familiar que é o elemento essencial ou o mais essencial que nós temos aí na nossa sociedade. Então, nessa luta aí que nós encontramos nesse mundo para destituir as nossas famílias, nós temos uma outra questão também que é o rebaixamento do próprio ser humano. Ou seja, qual que é a origem do ser humano? É claro que nós acreditamos que a nossa origem ela está em Deus. Viemos dele e um dia, com a graça dele também, retornaremos. Só que a gente vê nesse mundo dizendo que o ser humano veio do macaco, né, do animal. Então, cada vez mais a tendência parece que é achatar esse ser humano como se fosse um animal qualquer. E nós sabemos que nós não somos. Nós somos seres elevados de inteligência e tem um outro elemento essencial que a sociedade não leva muito em conta, é a parte espiritual. Nós somos seres espirituais, temos uma espiritualidade que precisa ser cultivada e aí que entra esse individual, né? Maria e José, quando eles entram em uma família, colocam o pé para construir uma família, a espiritualidade deles já era bem desenvolvida. Não eram pessoas arrebentadas, digamos assim, que a gente vê muito nos casamentos isso, né? A mulher ou o homem, quando vão se unindo aí na igreja, já vem arrebentado das suas próprias vidas pessoais, particulares. E não é desse jeito que nós devemos nos conduzir, né? Um casal que entra arrebentado de um lado e o outro do outro, o que vai se esperar? Não muita coisa. Então, o ser humano, nós somos levados cada vez mais a esquecer esse lado espiritual e a viver o nosso lado carnal, instinto. O que eu quero, o que eu desejo, tem que ser atendido, não importa as circunstâncias. O importante é ser atendido e eu viver a minha felicidade pessoal, particular, egoísta. Então isso, de repente, serve para os animais, que vivem com um instinto, que vivem a partir disso, né? E mesmo assim não faz tanta besteira que nem o ser humano. Então, cada vez mais nós vamos tirando o espiritual e vivendo o carnal. E não é à toa que a gente está vendo essa juventude, uma boa parte aí, essa geração, né? Perdida. Por quê? Porque não tem algo sólido, não tem uma família em que possa se basear. Mas o pessoal está meio perdido. Ó. Aumenta a questão do suicídio entre os jovens cada vez mais. Setembro Amarelo, que nós passamos o mês passado. A mutilação nos próprios jovens. Então, assim, ninguém nasceu para ficar sozinho, ninguém é uma ilha para viver sozinho. Nós precisamos, temos necessidade uns dos outros, temos necessidade da família,
de relações mais fixas, né? E não o tanto descartáveis que nós vivemos, o tanto aí volúveis que a gente vive e vê no nosso dia a dia. Então nós temos que tomar cuidado, primeiramente, com essa formação pessoal. Será que eu estou me formando psicologicamente falando, fisicamente falando, né? E também espiritualmente? Como que está primeiramente a minha formação espiritual, psicológica, física, para depois falar então dessa família, desse conjunto familiar. E quando a gente fala aí desta família, o catecismo diz o seguinte: a educação para a fé por parte dos pais deve começar desde a mais tenra infância. Ou seja, o ser humano, a gente vai construindo a nossa personalidade, parte dela, ou vamos dizer a principal, a raiz, né, até uns 7 anos mais ou menos. E depois, como que fica? Então, se até os 7 anos, a família ela é primordial, ela é essencial nessa construção. E a gente vê hoje em dia justamente essa sociedade egoísta. Os pais já não têm tempo mais para formar os filhos, para estar com filhos, para mostrar esse laço de amor. Quem forma, cada vez mais a sociedade cria uma necessidade de colocar os filhos desde os 3, 4 anos na escola. Então a criança, se ela passa a maior parte absorvendo a fala, o raciocínio de uma sociedade egoísta voltada para o ter, como que vai crescer essas crianças? Então aquela história que se tinha mais que as mães cuidavam das crianças, ficavam em casa, é claro que é difícil hoje em dia. Só que a gente não pode esquecer esses elementos também que são essenciais. Como trabalhar isso aí? Não deixar a responsabilidade para a creche, não deixar a maior parte do tempo aí nas escolas, enfia a molecada em tudo que é coisa, desde das 7 da manhã e pega só, sei lá, às 6 da tarde. Então, assim, que tipo de formação que essas escolas estão passando para as nossas crianças? Não estou falando que é ruim ou boa, mas a parte espiritual geralmente não se trabalha. É até quase que proibido, né? Trabalhar algum tipo de crença com as nossas crianças. Então, se a criança não encontra isso em casa, não for desde pequena desenvolvendo o teu raciocínio, a tua alma, o teu espírito aí para Deus, como que vai ser? Uma sociedade egoísta, né? Então, nós temos que tomar cuidado nessa questão da educação também das nossas crianças, que nós estamos delegando cada vez mais, ou joga para frente do computador, ou joga para frente no celular, ou joga-se em atividades também. E essas atividades todas, elas não apresentam Deus, elas não desenvolvem a espiritualidade. Quem tem que desenvolver essa espiritualidade são os próprios pais. Então, tomar cuidado nisso, a espiritualidade da família. Como vai? A crença, no que eu acredito? Sabe, se meu filho passa a maior parte do tempo na escola, desde seus 4 anos, ele não vai desenvolver essa crença na igreja, acreditar em Deus, o diálogo com Deus. Precisamos fazer isso. É missão dos pais fazerem isso. É claro também que a gente tem que se perguntar, enquanto pai, mãe, adulto, de repente os filhos já estão crescidos, como que está a sua crença, a sua religiosidade? Está bem desenvolvida? Eu procuro desenvolver isso. Então, educar os filhos desde pequenos, apresentando a eles Deus. A gente vê as crianças, elas sabem tudo, né? Cantar musiquinhas da Anitta, Pablo Vittar, o pessoal que está mais na onda aí. E são músicas que não trazem Deus, não falam de Deus, não desenvolvem a espiritualidade. Então, assim, que educação que eles estão tendo? Que contato com Deus, intimidade com Deus que estão tendo? O ser humano, nós devemos primeiro, né, um dos pilares que deveria ter na formação nossa é sermos pessoas gratas, mais realizadas. Por quê? Porque nós temos um Deus que é onipotente, um Deus poderoso, que nos ama, que nos acompanha. Então, só pelo fato de nós existirmos, a gente deveria agradecer a Deus constantemente. Só que as crianças, elas aprendem isso desde pequenas? Não. A ser gratas a Deus, a valorizar a vida? Não. Aprendem a competir, aprendem a ser as melhores possíveis dentro das suas capacidades.
desde pequeno aprendem a competir, a desenvolver o seu intelecto, a conquistar alguma coisa, mas não Deus, a espiritualidade. Outra coisa importante na igreja também, quando a gente fala aí de sacramentos, né? As crianças estão aprendendo o valor do sacramento. Você que é adulto, você valoriza o sacramento? Há quanto tempo que você não se confessa? O que é a primeira comunhão? O que é a Sagrada Eucaristia na tua vida? Se ela é tão importante, por que você falta da missa? Então, assim, tem coisas, como diz aquele ditado da Bíblia, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, se eu, que sou eu, não procuro, não valorizo os sacramentos, como que eu posso transmitir também esta realidade aos meus filhos? Se eu não valorizo o sacramento da Eucaristia, da confissão, que é do perdão, como que eu posso valorizar minha esposa, o meu marido? Então, assim, os próprios sacramentos da igreja deveriam ser valorizados, buscados por nós. E muitas vezes também a gente não faz isso, né? Então, como que fica essa história? É pensar também de que fonte que eu estou bebendo de formação para a minha vida. Será que é a formação que o mundo dá, as escolas dá, a faculdade? E a gente sabe, como eu falei, né? Geralmente faculdades e tudo mais é acabar com a instituição. É a sua liberdade, você é independente e acabou com tudo, né? Não interessa outra coisa. Esse negócio de Deus é proibido, como eu falei, em muitas instituições ou na maioria delas. Então, como fazer? Como que nós podemos evoluir nesse sentido? E então, para você, em que fonte você está bebendo? Será que a gente está buscando beber da fonte verdadeira, que é na igreja, aprender, nos formar? Outro ponto importante, as crianças elas não aprendem a ter intimidade com Deus, logo não aprendem a rezar, a desenvolver esse lado espiritual delas. Elas aprendem muito o intelecto, desenvolver o intelecto, mas o rezar, o ter contato com Deus, não, né? Então esse caráter espiritual desenvolvido também na igreja, celebrações, festas. O que é Páscoa para o seu menino? Quando eles vêm da escola, o que eles aprendem? É desenhar o coelhinho, é chocolate, mas a questão espiritual, não, né? Então, assim, a escola fundamental, que é a família, para desenvolver esse lado espiritual, a gente não tem. Não tem muito, pelo menos. A gente deixa por conta da sociedade e essa sociedade, o que ela faz? Ela coloca o jeito dela, o individualismo e assim por diante. Vai se tornando personalidades vazias, personalidades rasteiras, né? Animais. Animais que pensam, que tem que lutar pela sua sobrevivência e acabou. E o lado espiritual, aonde fica? Então, cada vez mais que nós vamos vivendo como animais, que não é a nossa o projeto de Deus para nós, mais nós vamos aí nos destruindo, nos sendo pessoas cada vez mais vazias, né? Então a criança, quando ela vai se desenvolvendo, o que ela ouve é o que ela vai reproduzir para a vida, para a sua formação, para o seu caráter. Então, como que anda tudo isso aí, essa nossa responsabilidade? Está de acordo? Nós estamos fazendo esse papel de Maria e José. José, ele trabalhava, ensinava o filho. Os pais hoje trabalham, ensinam os filhos a fazer o quê? Praticamente nada, né? Muitas vezes também as mães, elas trabalham fora e educam os filhos de que jeito? Jogando para a sociedade, chega em casa só para dar banho, para botar para dormir, para fazer... Então, assim, então a gente vai percebendo a delegação de funções que a gente entrega muito nas mãos da sociedade. E é uma sociedade laical, muitas vezes sem Deus, egoísta. E como que fica então, mais uma vez, o lado espiritual? Pensemos nisso. A nossa família, ela é espiritual, é uma espiritualidade. Ela precisa ser desenvolvida enquanto tal, enquanto projeto de Deus. E não é na escola, não é no nosso trabalho que a gente desenvolve isso. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Qual é a sua preocupação real com a sua família? Será que a gente não está devendo nessa parte, né? Eu me preocupo muito com as minhas coisas, com a minha vida, com os meus particulares e a minha família. Eu faço que nem José, tenho a capacidade de abandonar tudo por causa da minha família? Tem muita gente que não, né? Em primeiro lugar, o trabalho, o dinheiro, para depois pensar na família. Pensemos nisso com muito amor e carinho, repetindo pela terceira vez
Aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Deus abençoe a todos vocês.